Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. O que é isso? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir. Então vamos lá. O predicado, que é aquela partezinha da frase, da oração que se refere ao sujeito, que dá uma informação sobre o sujeito, é um termo essencial da oração. E pode se classificar de três formas. Ele pode ser um predicado verbal, um predicado nominal ou um predicado verbo nominal. Quando ele é um predicado verbal? No predicado verbal, nós temos como núcleo um verbo significativo, que normalmente são aqueles verbos de ação, correr, escrever, ou pode ser um verbo que seja fenômeno da natureza, chover, trovejar. Esses verbos são chamados de verbos significativos e eles estão como núcleo de um predicado verbal. Então, por exemplo, nós temos aqui a frase: Mariana corre muito. Mariana corre muito. Então, esse verbo correr, como ele é um verbo significativo, nós temos esse predicado corre muito como um predicado verbal, porque correr é um verbo significativo. Já o predicado nominal tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O verbo de ligação tem uma listinha, né, de verbo de ligação: verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, viver, por aí vai. Parecer também. Então, esses verbos de ligação, quando aparecem junto com um predicativo do sujeito, que é um atributo dado ao sujeito, então nós temos aí uma estrutura de um predicado nominal. E aí, nós temos, por exemplo, aqui, ó, nessa frase: Luiz está doente. Luiz está doente. Nós temos o verbo estar, que é um verbo de ligação, e doente, que é um estado, tá? Portanto, é um predicativo do sujeito. Então, está doente é um predicado nominal, cujo núcleo não é o verbo, tá? O núcleo é o predicativo do sujeito. E aqui, uma dica extra para você, presta bem atenção. Quando você tem um verbo que originalmente é um verbo de ligação e depois dele você tem um adjunto adverbial, por exemplo, adjunto adverbial de lugar. Se eu, em vez de dizer Luiz está doente, se eu dissesse Luiz está em casa, então eu teria onde Luiz está. Esse onde não é um predicativo do sujeito, não é um atributo para o sujeito. Então ele deixa de ser um verbo de ligação e passa a ser um verbo significativo, tá? Portanto, aqui nessa frase você teria um predicado verbal e não um predicado nominal. Presta atenção. E por fim, nós temos um predicado verbo nominal, que tem um verbo significativo mais um predicativo do sujeito. Então, quando você diz assim, Helena chegou atrasada. Helena chegou atrasada. Então, nós temos chegar, que é um verbo significativo, por ser um verbo de ação, e depois nós temos atrasada, que é um predicativo do sujeito, é um atributo dado ao sujeito. Então, nós temos aí dois elementos que somam um predicado verbo nominal. O verbo significativo mais um predicativo do sujeito. Então, essa é a dica de hoje, a nossa dose diária de português de hoje. Tomara que você tenha aprendido, que você tire a sua dúvida se não aprendeu aqui no comentário. Deixe aqui o seu like, tá? Se você gostou desse vídeo, se ele acrescentou. E me segue no meu Instagram. Lá no meu Instagram você pode responder a perguntas sobre esse conteúdo de hoje. Ainda não está inscrito no canal? Pois se inscreve, ativa o sininho e todas as vezes em que eu postar aqui, você vai ser o primeiro a receber essa postagem. Então, beijo, tchauzinho. Espero que você tenha aprendido nessa aulinha, nessa dica de hoje. Tchau, tchau.